Olá pessoal, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade com o módulo 2, conceitos de comutação. Encaminhamento de quadros. Pessoal, como é que o switch funciona? Qual é a base de funcionamento de um switch camada 2? Camada 2 do modelo OSI. Então ele diz aqui, dois termos são associados a quadros que entram ou saem de uma interface. É o ingresso ou a saída. Basicamente, ingresso é entrar na interface, a saída, obviamente, sair da interface. Então ele diz aqui, um switch caminha com base na interface de entrada e no endereço MAC de destino. Um switch usa uma tabela de endereços MAC para tomar decisões de caminhamento. Observação, o switch nunca permitirá que o tráfego seja encaminhado para fora da interface que recebeu o tráfego. Então imagine aqui esse switch, que ele tem 6 portas, e ele aprendeu, ele sabe quais são os endereços MAC que estão em cada porta. A porta 1 nós temos o endereço EE, porta 2 AA e assim por diante. Então o que acontece quando um quadro entra por esta porta 1 e é direcionado para a máquina, por exemplo, AB? O quadro Ethernet de origem é a máquina EE para a máquina AB. Então, quando entra por esta porta, o que o switch vai fazer? Ele vai analisar o endereço MAC de origem. Se o MAC de origem não estiver alocado nesta porta 1, ele coloca. No caso aqui já está. Segunda coisa que ele vai fazer é verificar o endereço MAC de destino. Ora, em destino é AB. AB está em que porta? 6. O que ele faz? Ele faz uma microsegmentação da porta 1 para a porta 6. É como se ele ligasse a porta 1 à porta 6 e o quadro que entrou na porta 1 vai sair pela porta 6. Por quê? Porque o destinatário é AB e AB está na porta 6. Então, o que ele diz aqui? O switch nunca permitirá que o tráfego seja encaminhado para fora da interface que recebeu o tráfego. Então, se entrou pela porta 1, pode sair, neste caso aqui, vai sair pela porta 6. Haverá casos que nós vamos ver que pode até sair por todas as outras portas, mas nunca vai sair de volta pela porta que entrou. Não tem sentido entrar pela porta 1 e sair pela porta 1. Entra pela porta 1 ou sai por uma porta específica, desde que ele saiba qual é o destino, ou sai por todas as portas quando ele não sabe aonde está localizado o endereço MAC de destino. Tabela de endereços MAC. O switch usará o endereço MAC de destino para determinar a interface de saída, conforme eu já falei. Antes que o switch possa tomar essa decisão, ele deve saber qual é o interface de onde é que ela está localizada. Também falei. Um switch cria uma tabela MAC, também conhecida como memória CAN, gravando o endereço MAC de origem na tabela juntamente com a porta recebida. Os comentários que eu fiz na tela anterior. Então, o método de aprendizado e encaminhamento do switch. O switch usa um processo em 2 etapas. Primeiro, ele aprende, ele examina o endereço de origem. Tá? Adiciona o endereço MAC de origem se não estiver na tabela. Ora, na hora que um quadro está entrando por uma porta, o quadro entrou pela porta 1, ele verifica quem é a origem desse quadro. É a máquina A. A máquina A eu já coloquei na porta 1, já está na minha tabela MAC essa informação? Não, então eu coloco. Se já estiver, ele não coloca. Ou seja, nesse momento que o quadro entra, ele aprendeu que a máquina A está na porta 1. Futuramente, quando precisar encaminhar para a máquina A, ele sabe que está na porta 1. Ok? E redefine a definição de tempo. Normalmente, essa informação que fica na tabela MAC, ela fica durante 5 minutos. Depois ela é retirada. Então, se você não tem nenhuma informação na tabela 1, na porta 1, quando entra o endereço MAC de origem, ele pega, olha, o endereço A está na porta 1. E durante 5 minutos, ele vai manter esse endereço lá. Depois de 5 minutos, se não houver mais nenhum tráfego vindo da porta 1 ou indo para a porta 1, ele tira esse endereço de lá, para não ficar ocupando memória desnecessária. Ok? Mas, se ele recebe pela porta 1, endereço A, daí a 3 minutos, ele novamente recebe, o que ele faz? Ele renova por mais 5 minutos. Ok?
Etapa 2, encaminhar. Examina o endereço de destino. Bom, primeiro ele examina o endereço de origem para saber se está na porta que está entrando. Se não tiver, ele coloca. E a cada 5 minutos ele pode atualizar. Depois ele verifica o endereço MAC de destino. E verifica, eu sei onde está esse endereço MAC de destino? Se o endereço MAC estiver na tabela, ele vai e faz uma microsegmentação e envia por aquela porta de destino. Se não, ele vai enviar por todas as portas do switch que estiverem ativas, exceto a porta de origem. O que ele diz aqui? Ó, se o MAC de destino estiver na tabela, ele encaminhará. Se o MAC não estiver na tabela, ele inundará por todas as interfaces, exceto a que foi recebida. Interfaces ativas, tá? Os switches usam software de circuitos integrados. Então você tem lá um chip, um circuito integrado, que faz esse processo de encaminhamento muito rápido, tá? E esse processo de encaminhamento normalmente tem duas formas do switch trabalhar. Ele vai trabalhar com armazenar e encaminhar, ou ele vai pegar um atalho, quick truque. O que é o processo armazenar e encaminhar? Ora, quando uma informação está entrando por uma porta do switch, um quadro está entrando por uma porta do switch, ele vai receber todas as informações. No armazenar e encaminhar, ele recebe todas as informações até o final do quadro. Todo o quadro vai ser recebido pelo switch antes dele iniciar o processo da microsegmentação para o envio para a porta de destino ou para todas as portas que estiverem ativas, exceto a porta de origem. Ele armazena todo o quadro antes de enviar. E o pegar o atalho? Na hora que ele pegar o atalho é o seguinte, começa a entrar o quadro. Ora, quando ele observa qual é o endereço MAC de destino, ele já vai na tabela MAC, localiza onde está esse endereço MAC de destino e já vai fazendo a comutação. Ou seja, no pegar um atalho, o quadro já está entrando e começa a sair. Ou seja, está entrando por uma porta, quando identifica o MAC de destino, já está saindo pela outra porta. Armazenar e encaminhar. O quadro é todo recebido no switch e só após todo recebido que vai fazer a comutação. Pegar um atalho, recebe o quadro. Quando sabe o endereço de destino, já encaminha para a porta que precisa sair. Então aqui eu tenho o formato do armazenar e encaminhar, né? Verificação de erros. Qual é a vantagem do armazenar e encaminhar? Ora, se eu recebo todo o quadro, o switch ele tem condições de verificar através do CRC se esse quadro está corrompido ou não. Além disso, ele pode fazer bufferização. Então vamos ver aqui num quadro maior. O switch, imagina, ele recebeu todo o quadro até o final. Então ele sabe o CRC. O que ele faz? Ele calcula o CRC e compara com o CRC que a máquina de origem preencheu e colocou no quadro. Com isso, se o CRC validar, ou seja, se der igual o cálculo do CRC que o switch calculou com o CRC que foi enviado pela máquina de origem, o quadro está íntegro e você pode encaminhar. Mas se o CRC der diferente, é porque esse quadro foi corrompido na transmissão. Não vale a pena mandar em frente um quadro que está corrompido, até porque a máquina de destino vai recusar, porque ela vai fazer o mesmo processo de comparar, recalcular e comparar o CRC. Então nem manda, o switch aqui mesmo ele já queima, digamos assim, esse quadro, tá? E outro ganho do armazenar e encaminhar é bufferização, ou seja, imagine que você tem uma máquina mais lenta que trabalha a 100 MB e você está com uma porta de giga. Então, recebeu a informação pela porta de giga muito mais rápido, bufferiza. E quando vai enviar para a máquina de 100 MB, manda na velocidade de 100 MB que a máquina tem condições de receber. Tá? Então, são as duas informações aqui do armazenar e encaminhar. Verificação de erros e a bufferização. Já pegaram um atalho, como eu falei, o switch começa a ler. Quando ele sabe o endereço de destino, e o endereço de destino está no começo do quadro, ele imediatamente começa o processo da microsegmentação. Então, digamos assim, o quadro está mal entrando, já está saindo. Tá? Ele fica mais rápido, ele tem um ganho, a rede fica mais rápida. Porém,
ele não faz checagem de CRC. Por que não faz checagem de CRC? Porque quando ele recebeu o CRC, que ele pudesse calcular, o quadro praticamente já está lá, já saiu. Então ele não tem mais condições de controlar isso, né? Ele não tem mais condições de controlar isso. Então o corte encaminha o quadro imediatamente após determinar o MEC de destino, irá verificar e garantir o quadro pelo menos 64 bytes. O CUT True, que é apropriado para switches que precisam de latência baixa, de 10 microsegundos, não verifica o FCS, que é o CRC, pode levar a problema de largura de banda e não é possível suportar portas com velocidades diferentes que vão da entrada à saída, né? Porque ele não faz bufferização, então ele não tem como ter um switch com portas diferentes. Aqui eu mostro apenas o quadro maior, né? Para mostrar aqui justamente a leitura do endereço MAC de destino, e lá já começa o encaminhamento. Switches, domínios de switch, né, domínios de colisão. Os switches eliminam o domínio de colisão e reduzem o congestionamento. Quando há full duplex no link, os domínios de colisão são eliminados. Quando houver um ou mais dispositivos half duplex, agora haverá um domínio de colisão. Então, como é que é essa negociação, essa autonegociação? Imagine, você tem um PC e você tem aqui um switch. Como é que funciona a autonegociação? Primeiro, a máquina e o switch, né, no caso do switch, ele tenta negociar se vai ser full ou half duplex, né? Ele gera alguns sinais, ele manda algumas sinalizações para a máquina e verifica como é que é a resposta. Havendo uma autonegociação, de um lado full, outro full, perfeito, vão funcionar a full. Qual a velocidade? Essa porta do switch, ela pode trabalhar com 10 MB, 100 MB e 1000 megabits, que seria os gigabits, né? Mas esse switch, mas esse host A, PCA, a placa de rede dele é só de 10 e de 100. Então a autonegociação vai fazer com que o switch baixe a velocidade máxima que ela possui de giga para trabalhar com esse micro a 100 megabits. Então, nesse caso, negociou a full a 100 megabits, que é o que a máquina suporta na autonegociação, ok? A maioria dos dispositivos, incluindo o Cisco e Microsoft, usam a autonegociação como configuração padrão para duplex e velocidade. Domínios de broadcast. Pessoal, o que é um domínio de colisão? Lembrando aqui o domínio de colisão. Domínio de colisão é onde uma transmissão que ocorre vai bater em todas as portas, né? É um segmento de rede. Quando você está trabalhando com o switch, e se ele for full duplex, o domínio de colisão vai ser um por porta, tá? Então, praticamente hoje, com o advento do uso dos switches, você tem um domínio de colisão por porta. Mas o que seria então o domínio de broadcast? Observe o seguinte, o que é uma transmissão em broadcast? Quando eu tenho um quadro Ethernet em broadcast, é porque o endereço de destino é todo preenchido com Fs, hexadecimal, que é todo preenchido com uns, número 1 binário, 48 uns binários, é o endereço de broadcast. Ora, o switch da camada 2, ele não segmenta domínio de broadcast. Por que não? Porque todo quadro que for endereço MAC de destino FFFF, ou seja, tudo preenchido com uns, o switch vai mandar por todas as portas. Então isso que é o domínio de broadcast. É um segmento de rede onde o endereço de broadcast ele é transmitido por todas as portas. Muito bem, então o que acontece aqui? Se uma máquina transmite um quadro em broadcast, nesse switch vai bater por todas as portas. Se eu amplio, faço o cascateamento do switch 1 para o switch 2 e é enviado um quadro de broadcast, vai bater por todas as portas, inclusive nessa de cascateamento, e aqui vai se distribuir também por todas as portas do switch 2. Então, o domínio de difusão se estende por todos os dispositivos da camada 1 ou camada 2 em uma LAN. Somente um dispositivo da camada 3, que é um roteador, ele pode barrar domínios de broadcast ou domínio de difusão, também chamado domínio de difusão MAC, porque é o MAC justamente que é difundido. O domínio de transmissão consiste em todos os dispositivos na LAN que recebem um tráfego de transmissão. Quando o switch da camada 2 receber a transmissão, ele inundará todas as interfaces, exceto a interface de entrada. Muitas transmissões podem causar congestionamento e desempenho de rede 1, que é o chamado tempestade
de broadcast. Então, quando você aumenta dispositivo na camada 1 ou a camada 2, fará com que o domínio de difusão se expanda. Você está aumentando, né? Aqui nós não cascateamos. Se você cascatear de novo para outro switch, imaginando aqui esse switch aqui de cima, aumentando o domínio de broadcast. Como aliviar o congestionamento na rede? Os switches usam tabela MAC e full duplex para eliminar colisões e evitar congestionamentos. Mas as características do switch para aliviar o congestionamento são o seguinte, ó, portas mais rápidas, um switch, uma troca de quadros interna muito rápida, bufferização de quadros grandes e alta densidade de portas. O que seria essa alta densidade de porta? Pessoal, um switch profissional, um switch de rack, ele pode ter normalmente 24 ou 48 portas. Só que o tamanho físico deles, a nível de colocação no rack, é praticamente o mesmo do tamanho para colocar no rack, o de 24 e de 48. Então, se eu tenho um de 24 que ocupa um determinado espaço e 48 que ocupa o mesmo espaço do de 24, eu tenho uma alta densidade de portas no mesmo espaço. Ou seja, o que eu teria só 24 portas, eu posso ter 48 portas. Né? As unidades do rack são contadas em Us. 1 U, 2 Us, 3 Us, 4 Us. Então, se eu tenho 4 switches de 24, vão ocupar 4 Us. Se eu tenho 4 de 48, eu vou usar o mesmo 4 Us, só que com uma densidade muito maior de portas. Ficamos por aqui neste módulo. Até um outro momento.